Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, nós vamos ler ele inteiro, então acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Filhos, escutem a instrução do Pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento. Porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Imagine-se de cabelos brancos, ou sem os cabelos, em um dos seus últimos momentos de vida, diante dos seus filhos e netos, talvez bisnetos, trinetos, tataranetos, enfim. Em uma reunião de família, ao redor da mesa, estão presentes várias gerações, todas tendo origem em você. E num dado momento dessa reunião, após a refeição e aquele falatório que é comum nesse tipo de encontro, né? Todos param de falar e se voltam para você. O ancião da família, a anciã da família. Eles querem te ouvir. Eles precisam te ouvir. O que você tem a dizer? Qual seria o tom do seu discurso? Talvez o último discurso da sua vida aos seus descendentes. Quais seriam suas últimas palavras? Qual seria a maior lição que você poderia dar para eles nessa hora? O que mais os seus filhos poderiam aprender com você? Esse é o ambiente apresentado para nós em Provérbios 4. Nós estamos diante de um ancião, perante os seus descendentes, fazendo o seu discurso final a eles.
e apresentando aquela que para ele é a lição mais importante que eles poderão e deverão aprender na vida. Bom, que lição é essa? Que lição é aquela que, como pais ou avós, nós deveríamos já ter aprendido e deveríamos estar transmitindo aos nossos filhos e netos? Qual é a lição que nós, como filhos ou netos, nós deveríamos estar aprendendo com as pessoas mais velhas e já praticando no dia a dia? Provérbios 4 está aqui para ensinar essa lição. E ele faz isso por meio de 3 discursos, você reparou isso? E em cada um desses discursos, nós encontramos uma parte da lição principal. A lição que esse ancião quer transmitir para os seus descendentes. Você quer descobrir que lição é essa? Sim ou não? Bom, então vamos à primeira parte. O primeiro discurso. A primeira parte da lição, versículos 1 a 9. Acompanhe comigo novamente a leitura dos versículos 1 a 9. Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. Porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras, não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá uma diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Como nós percebemos, nós estamos diante de uma reunião familiar. O autor, alguém já experiente na vida, provavelmente Salomão, está diante dos seus filhos. E essa expressão que é traduzida para filhos aqui, ela pode significar não só filhos, mas qualquer descendente. Então, filho, neto, bisneto, trisneto, enfim. Nós precisamos lembrar que Provérbios ele é um livro de formação real. O que isso significa? Significa que ele era usado na preparação de jovens, que seriam futuros reis ou príncipes, com o objetivo de que eles pudessem ser governantes sábios. E o que Salomão quer que esses jovens façam? Bom, basicamente, que eles o ouçam. Nós vemos ele dizendo isso: filhos, me ouçam. Se eles derem ouvidos ao que Salomão está dizendo, eles estarão fazendo um bem para si mesmos e também para as pessoas ao seu redor. E a partir daí, então, versículo 3, esse ancião faz algo muito comum aos antigos. Do versículo 3 até o versículo 9, ele se lembra da sua época de jovem. Quem nunca ouviu alguém de cabelinho mais branco dizendo como era a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude? Bom, o que aconteceu com ele enquanto ele ainda era um menino pequeno? A expressão que ele usa aqui é: eu era o predileto da minha mãe. Pelo menos para ele era, né? Ele diz: bom, nessa época, o meu pai fez comigo a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês. O meu pai me convocou a buscar a sabedoria, e no momento em que eu encontrasse a sabedoria, eu não deveria abandoná-la por nada nesse mundo. Porque se eu fizesse isso, se eu amasse a sabedoria, ela ia se tornar a minha companheira pelo resto da vida, ela iria me proteger da tolice e ia me proteger das consequências da tolice. E aí no versículo 7 nós vemos isso de forma resumida, o que ele diz assim para os filhos: filhos, sabem, ou melhor, quando eu era pequeno, meu pai disse isso para mim: filhos, sabe qual é o primeiro passo para que você se torne sábio? É decidir buscar a sabedoria. E nessa busca, filho, esteja disposto a deixar para trás tudo aquilo que te impeça de atingir esse alvo. Em outras palavras, o pai de Salomão disse a ele, o pai de Salomão era o rei Davi, disse a ele: você quer ser sábio, filho? Então não precisa ser muito inteligente. Não se trata de ter muitas oportunidades ou não. Filho, basicamente é necessário tomar uma decisão. Se você quer a sabedoria, então você precisa correr atrás dela. Ela não vai cair de graça no seu colo. Busque ela, filho. Porque se esse filho fizesse isso, os versículos 8 e 9 nos dizem
que a sabedoria iria recompensá-lo. Ele teria honra, ele teria respeito diante das pessoas. Qual é a principal lição que pais e avós precisam transmitir aos seus filhos e netos? E que esses filhos e netos precisam dar ouvidos? Bom, a primeira parte dessa lição está nesse primeiro discurso. E nós podemos resumir essa primeira parte mais ou menos assim: ame a sabedoria. Ame a sabedoria. Se você amar a sabedoria e desejá-la o quanto antes na sua vida, buscá-la com o máximo de empenho, você vai encontrá-la. E quando você encontrá-la, você não deve abandoná-la por nada nesse mundo. Se você fizer isso, a sabedoria vai te recompensar pelo resto da sua vida. Então eu preciso perguntar para você: você ama a sabedoria? Como pai ou mãe, como avô ou avó, é esse tipo de conselho que você dá aos seus filhos? É esse tipo de conselho que você dá aos seus netos? Como filho, filha, neto, neta, é a esse tipo de conselho que você dá ouvidos? De acordo com esses versículos, se você ama a sabedoria, esse amor vai deixar algumas marcas na sua vida. A primeira marca de amor à sabedoria é que você será um aprendiz dela. Você vai ser um aprendiz da sabedoria, porque de nada adianta chamar os mais jovens a dar ouvidos aos seus pais, a amar a sabedoria, se você mesmo como pai e mãe, se você mesmo como avô e avó, não faz isso. Todo professor sábio é, antes disso, um aluno obediente. É alguém que aprendeu a se submeter, é alguém que está aprendendo a lição que está ensinando. E aí? Você é um exemplo nessa área? Salomão ouviu com seu pai. E Salomão está querendo que os seus filhos ouçam com ele. Você dá ouvidos a conselhos? Você que já está nessa idade mais avançada, dá ouvidos a conselhos? Ou acha que já sabe tudo? A segunda marca de amor à sabedoria é que você vai transmiti-la à próxima geração. Porque é basicamente isso que Salomão está fazendo aqui. Quantos não são os pais ou avós que sequer se preocupam com o legado que vão deixar para os seus filhos ou netos? São pessoas que estão nem aí para o tipo de exemplo que são. Estão nem aí para o tipo de legado que vão deixar para os seus descendentes. Porque vivem a vida pensando só em si mesmos, pensando nos prazeres terrenos e ignoram as crianças que estão crescendo, observando toda a sua vida. Conforme esse texto, quem ama a sabedoria vai se dedicar ao máximo para transmitir essa sabedoria a todos os seus filhos e netos, sem exceção. Salomão está falando para todos os filhos. Então, isso significa que você tem que passar a sabedoria para a sua descendência, sem preferência, sem predileção, para todos os seus filhos, para todos os seus netos. E você tem de evitar ao máximo deixar um legado ou um exemplo tolo, egoísta, para essas crianças. A terceira marca de amor à sabedoria é que você ouvirá o conselho deste pai. Talvez, pode ser que você não tenha ou não teve um pai ou uma mãe, um avô ou uma avó sábia, que estavam interessados em te fazer amar a sabedoria. Talvez você não tenha tido um pai como Salomão teve, como os filhos de Salomão têm. Mas pelo menos você tem este texto. Pelo menos você tem este pai. Então se imagine como filho do autor de Provérbios 4. Você não pode usar a sua falta de exemplo em casa como desculpa para a sua tolice. Deus não aceita essa desculpa. Sim, a ausência de exemplo pode te influenciar a ter uma vida tola. Mas a ausência de exemplo não determina a sua vida tola. Então ame a sabedoria, mesmo que os seus pais não a amem. E quando você encontrar sabedoria, se discipline para que você nunca mais deixe ela. Porque se você fizer isso, certamente você vai ser recompensado pelo resto da sua vida.
Essa é a primeira parte da principal lição que filhos e pais precisam e devem aprender e ensinar. Ame a sabedoria. A segunda parte dessa lição está no segundo discurso, que está presente nos versículos 10 até 19. Acompanhe comigo a leitura do segundo discurso de Salomão. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus, evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal, o sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Mais uma vez, esse pai deseja que os seus filhos o escutem. Porém, dessa vez ele segue uma abordagem diferente. Se você reparar no versículo 10, ele se dirige a apenas um filho. Lá no versículo 1 era filhos, no plural. Agora é filho, no singular. Ele está tendo uma conversa particular com o seu filho. Provavelmente ele teve uma conversa particular com cada um dos seus filhos. Veja, isso aqui é para nós, pais, avós, uma lição a se aprender. Nós temos de aprender a ensinar todos os nossos filhos juntos, sim, mas também conversar pessoalmente com cada um deles, em um discipulado intencional e individual. Cada filho tem uma personalidade única. Cada filho carece de atenção especial para ser ensinado. E a nossa missão como pais, a nossa responsabilidade é descobrir como o meu filho aprende melhor, como cada um deles aprende melhor, e então dedicar tempo para ensiná-lo daquela maneira que ele aprende. E aí, você conhece o seu filho? Você conhece os seus filhos? Você fala para eles quando estão todos juntos, mas também fala pessoalmente, em tempos individuais com ele? É isso que Salomão está fazendo. E o que ele está falando nesse papo pessoal com o papai? Bom, a partir do versículo 11 até o 17, ele apresenta dois conselhos. O primeiro conselho está nos versículos 11 até 13. E resumidamente o conselho é: ande pelas veredas da retidão. Filho, ande pelas veredas da retidão. Esse pai, já idoso, ele sabe que o seu tempo na terra está contado, e portanto ele traz à memória aquilo que ele instruiu para o seu filho enquanto pôde. É como se ele estivesse dizendo: filho, você sabe exatamente aquilo que eu te ensinei durante o seu crescimento. Você sabe exatamente como é que eu te mostrei a colocar tudo que eu falei em prática. Filho, então não tem muito mais o que dizer para você, apenas siga os meus conselhos e faça aquilo que eu te ensinei a fazer. E o que esse pai passou para o seu filho? O que ele ensinou o filho a fazer? Ele diz nos versículos 11 a 13 que ele andasse pelas veredas da retidão. Em outras palavras, que ele seguisse o caminho dos justos. Que ele seguisse um estilo de vida bondoso. Se esse filho fizer isso a partir de agora, os seus pés não vão tropeçar. E ele vai andar seguro pelo resto da vida. Em outras palavras, nesse caminho apresentado pelo seu pai, esse filho vai encontrar o menor número de buracos, de desvios, de perigos. Esse filho vai evitar acidentes terríveis, e esse filho vai chegar
em segurança ao destino final, ao destino certo. Mas para isso ele também precisa ouvir o segundo conselho. E o segundo conselho está a partir do versículo 14, vai até o 17. E o conselho é: não ande pelas veredas dos ímpios. Não ande pelas veredas dos ímpios. Os ímpios são identificados nesses versículos como as pessoas más. E quem são as pessoas más? São aquelas que não descansam enquanto não fazem os outros sofrer. Não descansam enquanto não fazem os outros tropeçar. Você já viu pessoas assim? Pessoas que só encontram paz quando vem a desgraça dos outros. Pois bem, é esse estilo de vida que esse filho deve evitar, se ele quiser chegar ao destino certo. É claro, não se pode negar que esse é um caminho atraente. Aparentemente, é um caminho mais fácil. Se mostra como um caminho mais prazeroso, se mostra como um caminho cheio de possibilidades, como se fosse um atalho. Por que eu vou pegar a longa estrada da retidão, se por esse atalho dos ímpios eu posso chegar aos mesmos resultados? Já subiu Pedra Grande com crianças, jovens e adolescentes? Sempre tem alguém querendo pegar um atalho, chegar mais rápido. E sempre tem alguém com o joelho ralado, porque não foi pelo caminho que devia ir. Pois é mais ou menos isso que Salomão está dizendo aqui. No final das contas, esse atalho dos ímpios, dos maus, vai te levar à ruína. Esse caminho é cheio de buracos. É um caminho cheio de armadilhas que vão te fazer tropeçar. Esse caminho é cheio de acidentes. Acidentes que machucam muito, machucarão você, machucam os outros, deixam estragos duradouros. E por fim, esse caminho te leva ao destino errado. Ao invés de vida, ele vai te gerar morte. É basicamente isso que Salomão afirma nos versículos 18 e 19, quando ele compara as duas veredas. Primeiro, no 18, ele diz a respeito do caminho dos justos. O caminho dos justos é claro e é iluminado como o sol. Ele diz: o caminho dos justos brilha cada vez mais até chegar ao seu ápice, até chegar ao meio-dia. Ou seja, se você seguir pela vereda da retidão, você não vai ter o que temer. Você não vai ter o que esconder das pessoas. E os bons frutos vão aparecer na sua vida rapidamente. Porém, em contrapartida, o caminho dos ímpios, versículo 19, é como a escuridão da noite. Eles estão cegos e eles sequer percebem onde tropeçam. Essa talvez é a pior parte dessa estrada, do atalho. A pessoa não percebe o quanto está perdida e não consegue sequer aprender com seus erros. Qual é a principal lição que pais e avós precisam transmitir aos seus filhos e netos e que os filhos e netos devem aprender? Bom, nesse segundo discurso nós encontramos a segunda parte dessa lição. E a segunda parte dessa lição é simples: ande em retidão. Ande em retidão. E o que isso significa? Deixa eu dizer para você. Significa que a partir dessa conversa com o pai de Provérbios 4, todos aqui, todos temos diante de nós uma escolha entre dois caminhos. Ou nós vamos escolher a vida justa, uma vida que traz clareza, segurança e vida, ou nós vamos escolher a vida ímpia, que traz cegueira, perigo e morte. E aí? Você anda em retidão? Tem certeza? Como saber se eu ando em retidão? Bom, se você é pai, ou mãe, avô ou avó, você consegue repetir essas mesmas palavras de Salomão? Olhando para trás, olhando para o período em que você criou os seus filhos, ou está criando os seus filhos, você pode afirmar, olhando no olho do seu filho, que você ensinou o seu filho, que você treinou o seu filho a andar pelas veredas da retidão.
Você tem a ousadia de poder dizer isso, olhando nos olhos do seu filho. Para fazer isso, é preciso investir tempo de qualidade nesse relacionamento. Para fazer isso, é preciso ser intencional. E não só isso, você precisa ser um exemplo de alguém que está buscando a retidão também. Pais que andam em retidão não só fazem isso, não só ensinam o caminho certo para os seus filhos, mas como esse pai, eles alertam os seus filhos sobre o caminho dos ímpios. Por isso, se você é pai, se você é mãe, se você é avô, se você é avó, não se sinta confortável se as amizades, se as influências ou se as paqueras que o seu filho ou o seu neto tem são más. Não se sinta confortável com isso. Alerte o seu filho, alerte o seu neto o quanto antes. É isso que Salomão está fazendo. Não deixe que o seu filho tome decisões como essas. Afinal de contas, ele é tolo. E é por isso que você está na vida dele. Para mostrar para ele as consequências desse caminho ímpio. E para mostrar as recompensas da retidão. Pais, andem em retidão. Porém, se você é filho, como saber se você anda em retidão? Bom, olhe para a vida dos seus pais. Olhe para a vida dos seus avós, sejam eles sábios ou não. E ao olhar para a vida dessas pessoas, tome-as como exemplo. Ou do que fazer, ou exemplo do que não fazer. E o principal, não vá embora daqui sem se lembrar disso. Se você é filho, se você é neto, o principal, saiba que uma hora ou outra, você vai ter que tomar uma decisão. Vai chegar uma hora em que o seu pai não estará mais lá, em que mamãe não estará mais lá, em que vovô e vovó não estarão mais lá, e você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. No final das contas, o seu pai ou a sua mãe não pode viver por você. Não é assim que os jovens gostam de dizer: a vida é minha. Bom, então Salomão está dizendo, a vida é sua. E a responsabilidade por escolher o caminho que você vai seguir, ou de retidão, ou de maldade, a responsabilidade também é sua. Não jogue a culpa das suas más decisões nos seus pais, nos seus avós. Encare a vida como ela é. Rejeite a vereda dos ímpios e ande em retidão, porque essa é a segunda parte da principal lição que pais e avós precisam aprender e ensinar aos seus filhos. Ande em retidão. Qual a terceira parte da lição? Está no terceiro discurso. Versículos 20 até 27. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Mais uma vez, em um discurso pessoal com seu filho, Salomão o chama a escutá-lo. Dá para ver que é comum aos pais e avós sábios repetir aos filhos e netos aquilo que é correto, né? E que esses filhos e netos precisam dar ouvidos. E é comum fazer isso quantas vezes forem necessárias até que os filhos ouçam. Portanto, pais, esse texto mostra para nós que nós não devemos parar de repetir. Aquilo que os nossos filhos precisam aprender, nós nunca devemos nos cansar de repetir. De falar e de encontrar maneiras de ensinar isso para ele. Mas isso também significa para nós
aqueles de nós que são filhos, de que vocês devem ouvir os seus pais. Sabe aquilo que o seu pai e a sua mãe fica repetindo o tempo todo? Se ele repete para você, é porque aquilo é importante, então dê ouvidos. E o que Salomão quer enfatizar nesse novo discurso? Bom, a partir do versículo 21 até o 23, basicamente, o que ele diz é que o seu filho guarde a sabedoria em seu coração. Filho, você não deve apenas buscar simplesmente a sabedoria, porque papai quer. Filho, não busque a sabedoria só porque parece ser o certo a fazer. Porque as pessoas de bem fazem isso, então eu acho que tem que fazer também. Não, filho, a sua busca pela sabedoria precisa ser algo sincero. Queridos, não há nada mais terrível. Não há prisão pior do que ser desonesto consigo mesmo. Enquanto você está buscando alguma coisa, uma coisa que os outros dizem que faz bem, uma coisa que os outros dizem, vale a pena buscar isso, mas você está buscando isso, mas por dentro você está sendo incoerente, porque você não deseja isso muito. Por dentro você não está sendo sincero. Isso é mentira. Isso é viver uma mentira, isso não é sábio. Por isso aquele filho deveria ter a sabedoria sempre em vista e guardar a sabedoria no seu coração, porque se ele fizesse isso, a sabedoria iria dar saúde a todo o seu corpo, tanto para o seu físico quanto para o seu espírito. Mas o que isso significa? O que significa guardar a sabedoria no coração? Bom, para começar é necessário entender o que é coração. O que é coração? Com base em Provérbios, e nós vamos ler esse livro inteiro dentro dos próximos meses, nós vamos perceber que com base em Provérbios, coração é uma soma. A soma da nossa mente, das nossas emoções, das nossas afeições e amores. Coração é a soma de tudo isso mais a vontade, o caráter, a personalidade. Ou seja, o coração é quem nós somos por dentro. É o nosso homem ou mulher interior. Então, guardar o coração significa permitir que a sabedoria influencie e transforme quem nós somos por dentro. Permitir que a sabedoria mude o nosso eu interior. E por que isso é necessário? Porque Salomão diz que é do coração que procedem as fontes da vida. Ou seja, quem nós realmente somos e fazemos, na prática, quando as pessoas estão nos vendo, na verdade isso é resultado daquilo que nós somos e fazemos aqui dentro, no nosso íntimo, no nosso coração. Portanto, se nosso coração, se aquela pessoa que nós somos por dentro for corrompida, se o nosso coração for sujo, literalmente se o nosso coração for tolo, então a nossa vida, as nossas palavras, as nossas atitudes serão um reflexo dessa tolice, dessa sujeira. Basicamente é isso que o próprio Salomão afirma a partir do versículo 24 até o final do texto. Ele está dizendo que se a sabedoria achar morada no coração daquele filho, ele seria capaz de colocar a sabedoria em prática no seu dia a dia. E isso vai ser percebido, versículo 24, primeiro, vai ser percebido no seu falar. No versículo 24 ele diz que o que você falar, filho, não vai ser falso, não vai ser perverso. Segundo, se você colocar a sabedoria no seu coração, a gente vai perceber isso no seu olhar. Versículo 25. Você vai se concentrar, filho, naquilo que é correto. E se você guardar a sabedoria no seu coração, em terceiro lugar, nós vamos ver isso no seu andar. Versículos 26 e 27. Com as suas atitudes, você não vai se desviar do caminho da retidão. Qual é a principal lição que pais e avós precisam transmitir aos seus filhos e netos? E que esses filhos e netos precisam dar ouvidos? Nesse terceiro discurso nós encontramos a terceira parte dessa lição, e essa terceira parte é: guarde seu coração. Guarde seu coração. Por fora,
Você é aquilo que faz e é por dentro. A sua vida, seja uma vida boa ou seja uma vida má, é um reflexo do seu coração. Então que o seu coração esteja aberto à sabedoria, e que você guarde a sabedoria dentro do seu coração, como quem guarda um tesouro dentro de um cofre. E aí? Você guarda seu coração? A sabedoria tem espaço aí dentro? Como eu posso saber, José? Bom, basta olhar para a sua vida. Seja honesto consigo mesmo. Quais são os seus frutos? Quais são as suas atitudes? São sábios? Frutos de sabedoria? São evidência de que de fato por dentro você acolheu a sabedoria? Ou os seus frutos são de tolice? Os seus frutos mostram que na verdade você só faz aquilo do que o seu coração está cheio de tolice, pecado, maldade. Esse texto nos ajuda a observar alguns desses frutos e descobrir se são resultado de um coração sábio ou não. Por exemplo, esse texto serve de avaliação para todos nós. Aqui, coloque todo mundo no mesmo pacote: pais, filhos, avós, netos. Como saber se eu tenho guardado a sabedoria no meu interior, dentro do meu coração? Bom, basta observar o seu falar. As suas palavras no dia a dia, não quando você se organiza e se planeja para responder, quando você está na frente do pastor. Quando vai receber uma visita importante em casa, eu tenho que controlar a minha língua. Não quando você vem para a igreja, mas quando você está em casa, quando você toma uma fechada no trânsito, quando as coisas não saem do jeito que você planejou. As suas palavras são palavras verdadeiras, são palavras bondosas, ou são palavras falsas, perversas? Você é alguém que fala a verdade, ou você é um mentiroso, você é um fofoqueiro? O seu falar mostra o que está dentro do teu coração. Ah, mas como eu sei se eu guardei a sabedoria no coração, se eu estou guardando meu coração? Basta observar o seu olhar. Para onde você direciona os seus olhos todos os dias quando acorda pela manhã? Você está entendendo o que Salomão quer dizer aqui? Não é, eu olho para o relógio, eu olho para o café da manhã. Não é isso. Você olha, você mira, você almeja, você busca aquilo que é nobre, você busca aquilo que é virtuoso, ou você busca a imoralidade, ou você busca a ganância, ou você busca a maldade, as coisas às escondidas. Onde estão os teus olhos? Como saber se eu guardo o meu coração? Basta olhar o seu andar. O seu comportamento é um comportamento reto, é um comportamento plano, um comportamento de retidão, ou é um comportamento que faz curva? É um comportamento inclinado sempre para o caminho dos ímpios. Esse texto também serve de avaliação para aqueles de nós que são pais, mães, avós, avós. Além de guardar a sabedoria no seu coração, você se preocupa com o coração do seu filho também? Você se preocupa com o coração do seu neto, tanto quanto você se preocupa em corrigir o comportamento dele? Tem coisa que os filhos e netos fazem que a gente não gosta. E muitas dessas coisas são coisas que Deus não gosta. E aí a gente quer consertar isso. E é bom que você queira. Mas você se preocupa tanto em corrigir o comportamento dos seus filhos, quanto se preocupa com o coração dos seus filhos? Com o que ele está cultivando dentro do coração dele? Porque conforme nós vimos, o coração é o cerne, o coração é a raiz do problema. Se o seu filho, se o seu neto não guardar o coração, de nada adianta ficar castigando ele, de nada adianta ficar falando, porque nada vai mudar, o problema continua lá, o coração continua cego, duro. Preocupe-se com o coração também. Esse texto também serve de avaliação para você que é filho ou filha, para você que é neto ou neta. Eu creio que já ficou claro, né, de que você precisa guardar o seu coração.
E que ficou mais claro ainda, que guardar o coração significa dar ouvidos à sabedoria. Para você que é filho e neto, ou os dois juntos, de nada adianta você querer ter uma vida sábia, mas não acolher os conselhos sábios que você ouve das pessoas que te amam. Se a sabedoria não tiver morada dentro de você, e se a sabedoria não te transformar de dentro para fora, você nunca vai ser sábio. Mesmo que você participe de uma igreja a sua vida inteira, você nunca vai ser sábio se a sabedoria não encontrar morada dentro do teu coração. A igreja não resolve o problema. Ouvir sermão todo domingo não resolve o problema. Ler a sua Bíblia não resolve o problema. A sabedoria tem que morar dentro de você. Você precisa guardar o teu coração. Essa é a terceira parte da principal lição que filhos e pais precisam aprender e precisam ensinar. Guarde o seu coração. Enfim, qual é a principal lição que os pais e avós precisam transmitir aos seus filhos e netos? E que esses filhos e netos devem ouvir? Quem aqui é bom em quebra-cabeças? Ou é bom em soma? Se você é assim, você já ligou os pontos. Pense comigo. Ao longo da mensagem, Salomão nos ofereceu 3 peças, que somadas nos apresentam essa lição. Você se lembra quais são as 3 peças? Primeira, ame a sabedoria. Segunda, ande em retidão. Terceira, guarde seu coração. Qual que é o resultado de tudo isso junto? Bom, a lição é: para andar em retidão, ame e guarde a sabedoria em seu coração. Vou repetir. Para andar em retidão, ame e guarde a sabedoria em seu coração. Simples assim. Mas o fato dessa lição ser simples não significa que ela é fácil de se colocar em prática. Concorda comigo? Quem aqui pode afirmar, com plena convicção, e claro, com muita honestidade, que ama com todas as suas forças a sabedoria? Quem aqui pode dizer, com plena certeza, que guarda a sabedoria em seu coração, sem deixar espaço para tolice ali dentro? E eu vou além. Quem aqui pode dizer que anda em retidão o tempo todo? Bom, se tiver alguém, se manifeste. Porque não há. Quantas não são as vezes em que, na verdade, o que nós mais amamos é a tolice, o que nós mais amamos é o mal e não a sabedoria? Quantas não são as vezes em que nós fazemos isso? Por quê? Porque o que está dentro de nós, o que está enraizado, incrustado dentro do nosso coração é a tolice. E por isso nós cometemos tantas loucuras, por isso nós cometemos tantas tolices, coisas das quais nós nos envergonhamos, talvez no mesmo momento em que praticamos. Sabe por que isso é assim? Porque conforme Jeremias capítulo 17, versículo 9, o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Esse é o nosso coração. Usando a linguagem dos profetas, o nosso coração é um coração de pedra, é um coração cheio de ídolos, um coração cheio de rebeldia contra Deus. E é por causa disso que, nas nossas atitudes, muitas vezes, mais até do que nós queiramos ou admitamos, muitas vezes nas nossas atitudes, nós fazemos aquilo que Deus odeia, como os ímpios. Porque o nosso coração, aquele que é a fonte da nossa vida, o nosso coração é corrompido, as águas são amargas desde a fonte. E são essas águas amargas que transbordam, que vazam do nosso leito, quando as margens se enchem como numa enchente. Quando nós somos provocados, quando nós somos contrariados, quando nós somos frustrados, nós agimos pecaminosamente sem mesmo perceber. E por quê? Porque nós fazemos aquilo que somos em nosso coração.
Nesses momentos nós apenas externamos a sujeira que já estava lá dentro, que já estava sendo cultivada em nosso coração. Bom, se é assim, como nós podemos ter uma vida em que andemos em retidão? Para poder transmitir isso aos nossos filhos, porque se o coração está assim, como que eu posso ser um exemplo? De acordo com o que Deus diz no restante da Escritura, nós precisamos de um novo coração. Nós precisamos de um coração vivo, de um coração de carne, um coração que é capaz de abrigar de uma vez por todas a sabedoria. E a melhor notícia de todos, meus queridos, é que esse novo coração está à disposição de todos nós. E eu creio que ele já é uma realidade para muitos aqui presentes. E o acesso a esse novo coração está apenas em uma pessoa, e você já sabe de quem eu estou falando, não sabe? Essa pessoa é Jesus Cristo. Se você parar para pensar, Jesus Cristo é o único filho de Salomão, o único descendente na linhagem de Salomão, que realmente conseguiu dar ouvidos a esses discursos. Nem o próprio Davi e o seu filho Salomão, eles não conseguiram andar em retidão a vida toda, muito menos os outros reis que vieram depois deles. Mas com Jesus foi diferente. Desde a sua infância, Jesus amou a sabedoria, e Jesus guardou a sabedoria no seu coração, por isso a sua vida foi completamente reta. Jesus teve uma vida sem nenhum defeito, e ao fazer isso é como se Jesus estivesse cumprindo diante de Deus aquilo que nós nunca conseguiríamos cumprir. Jesus estava sendo sábio o tempo todo, por Ele, por mim e por você. Por causa disso, Jesus recebeu de Deus o direito de governar como um sábio rei sobre toda a criação. E quando nós cremos naquilo que Jesus fez, quando nós cremos naquilo que Jesus disse, principalmente a respeito da sua morte e ressurreição, nós recebemos o privilégio de reinar com Jesus. E isso significa que por meio de Jesus, Deus nos oferece um novo coração, um coração que nos capacita a vivermos ainda nessa terra como cidadãos do reino dos céus, onde Jesus governa e para onde nós iremos após a morte. Então, é por causa de Jesus que essa boa notícia chega a nós. E a boa notícia é que a lição mais importante que nós temos de aprender e temos de ensinar nessa vida, apresentada em Provérbios 4, é por meio da boa notícia do Evangelho em Jesus Cristo, que ela pode ser uma realidade nas nossas vidas. Jesus nos dá um novo coração, Jesus nos leva a amar a sabedoria, Jesus nos leva a colocar a sabedoria em prática nas nossas atitudes, a andarmos em retidão. Portanto, para andar em retidão, ame e guarde a sabedoria em seu coração. E para que isso seja possível, você precisa crer e seguir a Jesus. Quanto mais você seguir a Jesus, quanto mais você imitar a Jesus, mais sábio você vai se tornar, mais parecido com Ele você será. E isso significa que você estará amando a sabedoria, que você estará andando em retidão e que você estará guardando o seu coração. Só assim você vai poder chegar ao final da sua vida e ter algo de útil para dizer aos seus filhos, aos seus netos. E espero que nesse dia, o que você diga seja: filhos, netos, para andar em retidão, amem e guardem a sabedoria em seu coração. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por Provérbios capítulo 4. Obrigado por nos alertar sobre essa preciosa lição. O Senhor está, nesse momento, sondando cada coração aqui presente. E o Senhor conhece cada pai, o Senhor conhece cada mãe, o Senhor conhece cada avô, o Senhor conhece cada avó, o Senhor conhece cada filho, o Senhor conhece cada neto. O Senhor sabe onde nós temos falhado. E por isso o Senhor nos trouxe aqui hoje, para que nós pudéssemos perceber isso. E para que pudéssemos consertar a nossa rota.
nos tira dos atalhos, nos tira do caminho errado e nos traga para a estrada da retidão. Encoraje esses pais aqui presentes, Senhor. Encoraje os avós presentes a olhar para os seus filhos e netos como a missão da sua vida. O que realmente importa não é dinheiro, não é educação, o que importa não é uma casa própria, o que importa não é a faculdade, o que importa é o coração dos seus filhos e netos. Eu oro, Senhor, para que eles saiam daqui animados e motivados e compromissados em ministrar ao coração dos seus filhos. Perdoa-lhes, Senhor. Perdoa-nos todas as vezes em que nós não fizemos isso. Traga consolo ao nosso coração, Senhor. Nós somos tolos muitas vezes e nós vamos errar muitas vezes ainda. Tenha misericórdia de nós, para que sejamos sábios. Tenha misericórdia dos nossos filhos, para que apesar de nós, apesar dos nossos erros, eles te amem, Senhor. Resgata filhos perdidos. Traga de volta ao caminho. O Senhor tem poder para fazer isso, e nós clamamos para que o Senhor faça isso. E para aqueles aqui presentes que são filhos, que são netos, que ainda têm, entre aspas, a vida toda pela frente, que acham que vão viver muito, Senhor, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu oro, Senhor, para que eles abram o coração para a sabedoria, deixem de ser turrões, deixem de ser rebeldes, deixem de ser fechados ao conselho dos pais, e deem ouvidos à Tua palavra, Senhor. Amolece esses corações. Uma vida alcançada na juventude é uma vida que é preservada de erros, de tolices, pelo resto da vida. Então eu oro, Senhor, para que os jovens aqui presentes, as crianças presentes, por meio do Teu Espírito, que elas se rendam a Jesus e deem ouvidos ao que nós aprendemos hoje. Nos torna sábios, Senhor. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém.